E na maior parte da nossa história, mais de 2 milhões de anos que existe o nosso gênero, esse gênero chamado Homo, a nossa espécie Homo sapiens, ela tem 200 mil anos aproximadamente, mas o gênero tem 2 milhões de anos, é muito tempo. Nós somos caçadores-coletores. Um certo tempo carniceiros, inclusive. Uma certa fase, o registro arqueológico mostra que o ser humano aprendeu a caçar. Antes de caçar, ele aguardava os grandes felinos, por exemplo, abaterem uma caça, fazerem sua refeição e depois ele se aproveitava do que sobrava. Isso tem uma relação importantíssima com a evolução cultural também, porque isso acontece mais ou menos na mesma época em que começa a surgir no registro a produção de ferramentas de pedra, a chamada Idade da Pedra, a Idade da Pedra Lascada, que nada mais era do que bater uma pedra contra a outra e obter fatias afiadas que ajudavam a cortar o alimento, ou utilizar uma pedra como se fosse um martelo para quebrar o osso e acessar o tutano. Então, uma inovação tecnológica. A grande mudança na alimentação começa com a inovação tecnológica. Então, nós começamos a consumir mais proteína de origem animal com essas primeiras mudanças tecnológicas. Uma segunda mudança importante, que de novo tem a ver com tecnologia, é o domínio do fogo. As evidências hoje elas apontam que aproximadamente há 1 milhão de anos já tínhamos controle sobre o fogo. São evidências esparsas, as mais convincentes estão 400 mil anos aproximadamente, mas pelo menos 1 milhão já tem evidência de que o ser humano estava controlando o fogo. Isso trouxe uma outra mudança importantíssima na nossa alimentação, que foi quando nós começamos a cozinhar os alimentos. A mudança aqui é fundamental. Por quê? Porque cozinhar nada mais é do que pré-digerir. E quando eu como um alimento cru ou como um alimento cozido, a diferença em relação à forma como o meu corpo digere, a absorção das calorias muda drasticamente. E aí eu concluiria com, agora, mais recentemente, duas grandes mudanças também têm a ver com tecnologia. A primeira, 10 mil anos mais ou menos, não é muito tempo no registro arqueológico, é pouquíssimo tempo para a história evolutiva, foi a invenção da agricultura. Então o ser humano passou a plantar os seus alimentos, ao invés de obter apenas da natureza, a explorar uma região onde ele começou também a praticar a agropecuária e se tornar mais sedentário. Né? A origem da palavra sedentária, na verdade, se opõe a nômade. Enquanto fomos nômades a maior parte da nossa história, com a agricultura passamos a ser mais sedentários. Isso mudou o padrão alimentar e, finalmente, quando vem a industrialização, a revolução industrial, ela traz um novo cenário absolutamente diferente em termos de quantidade de calorias em cada alimento, mas ele também tem um impacto importante, que é em termos da qualidade desse alimento. Então hoje a gente tem muito alimento disponível, mas também tem uma quantidade imensa de alimentos que são pobres nutricionalmente, mas em termos de calorias são bastante ricos. Ou seja, veja só essa história, que tem 2 milhões de anos aí, aproximadamente, ela tem a ver com um organismo se adaptando a uma nova realidade, a realidade muda, precisamos nos adaptar novamente a essa realidade.